Então, bom dia a todos. Eu hoje estou aqui para falar de algo que tem trazido muita dificuldade na nossa vida hoje, no momento que a gente está vivendo hoje. Quando eu resolvi falar sobre isso, na verdade, eu já tinha falado uma vez sobre seguir em frente e tinha falado sobre coragem. E eu achei que as 2 coisas hoje estão totalmente conectadas, porque se a gente não colocar na nossa vida hoje um objetivo de que a vida, a gente tem que continuar seguindo em frente, não importando os obstáculos que a gente vai encontrar e que tem encontrado pela frente, e a coisa a mais necessária hoje é coragem. Coragem para tudo, coragem para viver, coragem para enfrentar os problemas que vêm, e com essa crise, sanitária que o mundo vive, e que nós todos estamos amedrontados, inseguros. No começo a gente não sabia a que veio, de que forma seria. Primeiro achávamos que seria uma coisa rápida, passageira, não, vai passar, não é nada e tal, e de repente as coisas se mostraram muito diferentes e veio insegurança, medo, sofrimento, dor, e as pessoas têm que ficar em casa para muita gente por muito tempo é devastador, as pessoas se deprimem, as pessoas sofrem, e o convívio familiar se tornou muito difícil, muito desafiador, né? E as pessoas foram cada vez criando novas coisas. E muita gente se retraiu, adoeceu, às vezes não era nem fruto da própria doença, que é o causadora pelo vírus, mas às vezes doenças emocionais, doenças espirituais, as pessoas se ficaram com tanto medo, com tanto pavor, que isso trouxe uma série de problemas e que muitas tiveram que hoje buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, e isso veio realmente para mexer com toda a nossa humanidade, né? E aí, depois de um ano em que a gente já tem um pouco mais de conhecimento sobre tudo que nos tem passado, nós conseguimos ver que a ciência está trabalhando incansavelmente para encontrar a cura, ou se não a cura, mas pelo menos as vacinas já vieram, e, e mesmo assim ainda tem gente que combate e nega, então é um sofrimento muito maior, né? E nós, como espíritas, nós começamos a ver que, se nós não criarmos forças interior, coragem para seguir em frente, que sabendo que tudo passa e que uma hora isso vai passar e que nós temos que estar lá do outro lado, porque é como se a gente estivesse atravessando um grande deserto com muito sofrimento, com muita dor, mas a gente sabe que seguir em frente é o único caminho e a gente tem que ter coragem. Então, eu trouxe esse tema, porque eu acho que é importante para nós, nesse momento, pensar dessa maneira, buscar essa coragem dentro de nós, né? Então, o que que é a coragem, né? A coragem, aqui fala ausência de medo diante de riscos ou de perigo, mas eu já li também que às vezes não é ausência de medo, é você enfrentar os seus medos, né? Bravura, valentia, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Confiança, essa palavrinha aqui, confiança, eu acho que a gente adquire muito quando a gente crê em algo, quando a gente tem fé. Não que quem não tenha fé não tenha confiança, às vezes as pessoas confiam bastante nelas próprias, mas quando a gente tem fé em algo maior, em algo superior, em algo mais profundo, acima de nós, a gente acaba criando essa confiança, porque a gente sabe que tem algo acima de nós que está cuidando de nós, que está no comando de tudo, né? Aí depois eu vi aqui a etimologia da palavra coragem, vem do francês courage, e aí tem também do latim, que tem tudo a ver com coração. A palavra latina cor, por sua vez, pode ser derivada da raiz indo-europeia e tal, tem uma série de coisas aqui. E aí eu trouxe também umas outras
tirei de um outro dicionário, né? Substantivo feminino, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez. Depois, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Então, essa é uma coisa que eu acho que nós espíritas, talvez nós nos encontremos mais, né, a firmeza de espírito, quer dizer, você encontra no seu espírito essa força para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo. Depois, qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade, teve a coragem de assumir o próprio erro. Então, tem esse lado também, né, quando você tem a coragem de se humilhar, de se colocar menor para dizer assim: sim, eu errei, mas eu estou aqui para melhorar, né? Depois, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade. Então, temos aí várias coisas. Todos nós, de alguma forma, a gente aprende desde cedo a ter coragem, né? E essa coragem vem de onde? Primeiramente, dos nossos pais. Eu coloquei essa coisa aqui, inclusive eu usei essa coisa nessa, quando eu falei da coragem anteriormente, que eu acho tão importante que nós, quando nós reencarnamos, ainda somos bebês e crianças, nós somos incentivados a essa coragem para tudo, a enfrentar a vida, porque um bebê, ele não sabe, ele não tem consciência ainda de si próprio e da vida. E quem nos vai mostrando isso são os nossos pais ou os nossos cuidadores, quem quer que eles sejam, né? E aí a gente vai sendo encorajado a enfrentar todo tipo de desafio, desde aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar, usar da liberdade, né, que nós somos colocados à nossa frente, porque a criança não tem noção nenhuma dessa liberdade. Quando ela se vê, a gente, todos que têm filhos, ou que têm sobrinhos, ou que têm crianças em volta, sabe que quando a criança começa a andar, ela perde a noção de tudo, e os pais perdem totalmente a paz, né? Porque eles começam a ir para todo lado, porque eles não têm noção de perigo nenhum, e a gente que vai mostrando e levando, encorajando, mas sempre colocando para eles até onde eles podem ir, os limites até quando e onde eles podem caminhar, né? Então, e assim por diante, todas as fases da nossa vida, nós somos convidados à coragem como forma de nos impulsionar a prosseguir, confiantes e esperançosos no futuro. Aí depois, nesse exato momento da nossa humanidade, nós estamos constantemente, atualmente, né, sendo empurrados, movidos a ter coragem, porque ninguém esperava por essa pandemia. Ela veio e a gente hoje tem assim um pouco de consciência de que isso veio porque nós mesmos, de alguma forma, trouxemos isso através da maneira como a gente tem vivido no planeta, como nós temos nos relacionado entre nós e a natureza. E os tempos são difíceis para todos. O medo, hoje, é o sentimento talvez que mais nos ronda nesse momento, né? Nós nunca estivemos tão vulneráveis como agora, o que nos leva a refletir sobre a nossa fragilidade enquanto seres humanos encarnados em um corpo de carne, né? Essa pandemia trouxe à tona essa nossa fragilidade. O medo da doença, da dor, do sofrimento e da morte, da perda, da separação, tudo isso tem rondado a nossa mente, o nosso coração, e isso logicamente nos fragiliza, porque mesmo nós espíritas que conhecemos e sabemos da imortalidade da alma, que sabemos que a morte é apenas uma mudança de estado, que nós perdemos o corpo físico, mas o espírito permanece e continua a sua jornada, nós temos medo, é inerente à nossa condição, né? Porque, na verdade, por exemplo, nós que temos filhos e nós que temos quem tem neto, filho, quem tem pais mais velhos, parentes próximos que são mais velhos, ninguém quer perder essas pessoas, ninguém quer, ou sabe que vai perder, mas gostaria que eles fossem no momento pseudamente certos para nós, na nossa cabeça, né? Que a gente acha que sabe tudo e não, na verdade sabe muito pouco, né? Então a gente tem tudo isso tem exposto essa nossa humanidade. Até mesmo as pessoas que negam e
se colocando em uma posição de vulnerabilidade e colocam os outros em perigos, essas pessoas também elas agem dessa maneira até por medo e muito por ignorância, né. Mas essas pessoas, elas estão muito mais, às vezes, fragilizadas do que nós que temos um certo conhecimento. Então, muitas vezes, a gente reage com raiva, com desprezo, com ira, muitas vezes, de ver essas pessoas fazendo coisas que a gente tem como errado, as pessoas que se que condenam a ciência, que não querem usar máscara, que não querem fazer distanciamento social, e a gente tem visto isso muito em todos os lugares, em todos os países, aqui principalmente o Brasil e aqui, que nós temos mais contato, né. Então essas pessoas, na verdade, elas são muito mais, nós temos que ter muito mais paciência e tolerância com elas do que raiva, porque na sua ignorância e no seu medo, na verdade, elas querem negar, porque é muito mais fácil você culpar, o outro, culpar um país, culpar uma cultura, culpar do que simplesmente dizer assim: "Esse é o momento, essa é a coisa, nós temos é que enfrentar". Não adianta culpar, colocar culpados. O que que resolve nós culparmos, né, uma cultura, um povo, ou quem quer que seja. O importante agora é que todos estamos, vamos dizer assim, no mesmo barco, então o negócio agora é enfrentar. E enfrentar de que maneira? Com coragem, com respeito ao próximo, com amor ao próximo, com fraternidade, e seguir em frente. Não adianta ficar olhando para trás e ver o que que se passou e de que forma aconteceu. O negócio agora é focar no que vem, e focar em tudo, em todas as informações que nós possuímos, né. Então, aí eu volto para onde? Eu volto para Jesus, né. Jesus ele veio à Terra, primeiramente, se nós pensarmos que ele é o espírito mais, evoluído que já pisou na Terra, e que mesmo antes, que ele é um dos co-criadores do planeta, e que inclusive de muitos outros planetas da nossa galáxia, e que a gente tem notícia através dos espíritos, e que ele se fez pequeno para vir, porque ele sabia que nós precisávamos do exemplo dele, foi um grande ato de coragem e de amor, né. Então ele veio, e ainda veio com uma mensagem tão devastadora, né. Ele falava num reino que não era esse reino daqui, por isso que o reino do céu e os poderosos da época, eles achavam que ele queria, na verdade, ser um rei de imperialista aqui na Terra, e ele nunca disse isso, né. Ele veio para pregar, que a vida aqui é passageira, de que nós tínhamos que aprender o que nós viemos aprender aqui, viemos, nos melhorar, nos aprimorar, mas que a verdadeira vida é depois da morte, que é nesse reino que ele prometia a nós, se nós mudássemos de conduta. Então esse foi uma forma muito reveladora e de muita coragem desse espírito que se fez homem, para trazer essa mensagem de amor e ética, né. Porque ele enfrentou o mundo com uma coragem tão impressionante, sem agressividade, sem força física, mas a força, a autoridade, a convicção das suas palavras, sabe, trouxe uma mensagem tão poderosa que ele mudou o curso do mundo, do tempo. O mundo, se conduz antes e depois de Jesus, mesmo aqueles que têm outros calendários, eles seguem os calendários de trabalho, de business e tal, é o calendário romano, que é o antes e depois de Cristo, né. Então ele sem essa agressividade, sem a força física, ele mudou completamente a maneira da maioria das pessoas pensarem na Terra. Eles, mesmo que a gente não tenha naquela época, porque nós somos aquela humanidade, mesmo que nós não tenhamos na época a condições de compreender completamente, ele deixou uma semente tão poderosa dentro de nós, que nós trazemos até hoje, e nós fomos cada vez recebendo mais e mais informações e revelações, como o próprio espiritismo, né.
E depois, em outras ocasiões, contadas pelos evangelistas e mais tarde trazido pelos espíritos, ele enfrentou o poder temporal da Terra de uma forma, e ele sabia que ele iria, qual iria ser o fim dele. Se ele fosse um ser humano comum, o que ele teria feito? Com o poder e a força moral que ele tinha, ele poderia ter, e não só a força moral, mas também como é que se diz? Ele tinha uma força uma espiritualidade tão profunda. Psíquica, uma força psíquica? Uma força psíquica tão grande, né, que ele poderia ter se rebelado se ele fosse um ser humano comum, né. Ele dizia assim: "Não, não, chega, acabou, não vamos", mas ele não, ele sabia que ele iria passar por tudo aquilo, e ele teve a coragem de receber essa humilhação, porque era o exemplo maior que ele iria nos dar, né. Os humilhados serão exaltados, né. Coragem de ser humilhado para ser exaltado. Então ele foi, assim, o ser mais maravilhoso, e como diz o Divaldo, Jesus foi um homem incomparável, e nos deu uma mensagem, assim, tão maravilhosa que nós não temos como, explicar, né. Quando ele andou pela Galileia com os seus 12 companheiros, que eram seus apóstolos, né, pelas cidades ensinando e pregando a doutrina, muitos ainda não compreenderam. Ele teve a coragem de dizer que o seu reino não era deste mundo, que era filho de um pai, ele comparou Deus ao pai, porque era uma forma de nós compreendermos que só um pai pode amar um filho. Por isso, porque o Deus de Moisés era um Deus muito mau, um Deus que punia, porque naquele momento era que nós estávamos preparados para receber. Aí depois ele já vem trazendo o Deus como um pai, quer dizer, trazendo o amor como algo acima de tudo, né, o perdão. Então, aí ele foi difamado, perseguido, vilipendiado. Vilipendiado, para mim, é uma palavra tão forte, porque foi exatamente o que ele foi, né. Então, o que que é vilipendiado? Ele foi alvo de humilhação, de ofensa, de injúria, sofreu todo tipo de desprezo, desdém, recebeu todo tipo de ultraje, e nem por isso ele se abateu, ele seguiu em frente com coragem e amor, porque ele compreendia o estágio evolutivo de conhecimento e amadurecimento da nossa humanidade naquele momento histórico, né. Então, depois, já no final, condenado à cruz, ele não resistiu, não se revoltou, se entregou em holocausto, e esse foi seu maior auto de coragem. E foi esse exemplo que nós devemos ter sempre na mente e no coração. Jesus tinha um poder magnético, foi o que eu queria falar aquela hora, ele tinha um poder magnético fora do comum, ele podia manipular fluidos, era por isso que ele curava, porque ele tinha esse magnetismo fora do comum, né. Mas ele se fez frágil como um homem comum para mostrar sua força e seu destemor. E no final da sua passagem ainda teve a coragem de quem realmente é um ser verdadeiramente superior. Naquele último momento, no Gólgota, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, pois que não sabíamos o que estávamos fazendo. Porque não se enganem, nós somos aquela humanidade e que por medo e covardia nós o crucificamos. Aí depois, aí nós temos aqui uma parte do evangelho que eu gosto muito, que fala da coragem da fé, porque muitas vezes nós negamos a fé, né, nós não temos a coragem de assumir, e isso já foi muito mais no passado, nós negávamos ser espíritas, porque os espíritas eram perseguidos e tal, e Jesus mostrou que a gente tem que ter coragem até de ter fé e de demonstrar de que lado nós estamos, né. Então ele diz assim: "Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus". Isso foi no Evangelho de Mateus. Depois ele diz com Lucas: "Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, do seu Pai e dos santos anjos".
E aí, ó, aqui é o que diz: o mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, isso é muito importante para nós, enquanto espíritas, porque nós temos que realmente pensar nisso de forma séria, porque o que nós estamos fazendo para demonstrar que nós realmente acreditamos em Deus e seguimos a Ele, em Jesus, e realmente acreditamos nele. Nós temos a coragem de nos manifestar para todos de que nós somos espíritas e que nós somos verdadeiros espíritas e queremos continuar a provar para nós mesmos, em primeiro lugar, né? E mostrar para o mundo de que é o que nós acreditamos e que Jesus é o nosso mestre. Então, é algo para nós pensarmos se nós estamos fazendo isso, né? Depois, como seguir em frente hoje? Essa pandemia, então tem aí uma foto de uma pessoa aqui no canto, de máscara, desolada, triste, eh, alguém que não acredita no Covid, né. Uma pessoa isolada, é o que todo mundo fez, se isolou. Aquelas pessoas que estão trabalhando incessantemente, que são as pessoas os médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham em hospitais, em clínicas, trabalhando incessantemente, sendo expostos, e as mortes que estão ocorrendo, principalmente agora no Brasil, de forma tão violenta, e nós estamos vendo isso. Mesmo com tudo isso, como a gente segue em frente, gente, hoje? Como a gente continua, porque mesmo nós morando aqui nos Estados Unidos, o Brasil é nosso país. A gente ama aquele país, nós temos família, nós temos amigos lá. E ver tudo isso é tão doloroso, é tão difícil. E pensar que nós não, como que a gente vai, quando que a gente vai poder voltar ao Brasil? Quando a gente vai poder visitar, né, vendo as coisas acontecer dessa maneira, né? Mas essa pandemia tem sido um aprendizado muito grande na nossa existência, né? Embora a gente saiba que há tanta desigualdade no mundo e que isso ainda faz parte da vida no planeta, nós fomos obrigados a parar, a nos mobilizar, a aprender novas formas de seguir em frente, lidando com esse vírus. Quem rapidamente, então aí a gente vê assim, quem rapidamente aceitou a situação e procurou aprender os protocolos de segurança, acompanhar os estudos, as pesquisas da ciência, tomar responsabilidade por si e pelo próximo, sem culpar ninguém por algo que afeta todo o globo, essas pessoas têm se saído melhor, porque elas têm se sentido mais fortes, mais corajosas. Por quê? Porque elas estão enfrentando olhando de frente as coisas e seguindo. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Já derramou. A coisa agora é buscar, né, os caminhos. E esses caminhos existem, basta nós procurarmos, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas são diferentes. E o medo, a rebeldia da ignorância. Eu vejo muitas pessoas são rebeldes, elas se revoltam, elas choram como crianças, né, mimadas, e fazem as escolhas errôneas. E isso a gente sabe que vai custar muito caro para muita gente, e está custando, infelizmente, né? Em tempos de crise, os tempos de crise são tempos de crescimento, de aprendizado, e é isso que a gente tem que olhar. E hoje, o que está acontecendo, que isso é um momento que nós está nos colocando em prova para crescermos, para melhorarmos, para buscarmos outros caminhos e caminhos de autoconhecimento também, né? Mas a gente tem que ter coragem de seguir adiante, vencer os medos, as inseguranças que nos batem à porta, que nós somos humanos, que espíritas ou de qualquer outra religião que sabe que tem fé, esperança, a gente tem medo, mas é lembrar sempre do Cristo, sabe, que nos ensinou as lições mais puras de enfrentamento das vicissitudes. Ele mostrou o tempo inteiro como enfrentar a vida, confiando, amando, mas principalmente fazendo a parte que nos cabe, porque isso é de extrema importância. E Ô, Geise, minha filha.
Desculpa te interromper, só posso participar um pouco? Claro, claro, tá. Ah, Para todos, por favor. então, só para ilustrar um pouquinho, isso exatamente o que você está falando, né? Que a gente tem que seguir adiante com coragem. Eu lembrei de que quando a pandemia iniciou, eu trabalho com criança, como vocês sabem, e eu parei de trabalhar, eu fiquei 2 meses e meio em casa, ah, porque eles também, a família também não sabia, ninguém sabia de nada, então a gente estava esperando para ver como ia, né? E aí, quando foi no final desses 2 meses e meio, eles me contactaram e falaram: você está pronta para voltar? Aham. E um medo tão grande, exatamente isso que você está falando, o meu medo tão grande, eu falei, gente do céu, eu vou voltar, vou aí, porque até então eu estava em casa, segura, guardadinha, com tudo fechado, mas aí eu já ia botar mais gente na minha convivência, e eu seria a ponte entre duas famílias, olha o meu pavor, É. de trazer, eu não, Responsabilidade. eu não queria contaminar, obviamente, a família deles, mas também não queria trazer contaminação para a minha. Então, foi assim, eu acho que eu não sei se eu cheguei a chorar, mas eu estava em pânico quando eles falaram se eu estava pronta para retornar. A minha coragem estava falhando, sabe? Sei. Igual você falou, esse tanto desse medo, né? Mas aí a gente vai confiando em Deus e as necessidades do mundo material, você fala, não, você tem que continuar a sua vida, criatura, você não pode ficar presa dentro de casa o tempo todo, né? E a gente tem compromissos e acreditando que, igual você falou, sabendo que somos espíritos imortais e que se a gente fizer a parte da gente, o que acontecer é porque tinha que acontecer mesmo, não é isso? Então eu falei, vamos tomar coragem, vamos com todo o cuidado, com toda seguindo tudo que a ciência está nos ensinando e vamos. E pronto. E aí eu retornei, como toda a maioria de nós retornou, né? Cada um no seu tempo, e graças a Deus já se passou quase um ano de que eu retornei e está indo tudo devagarzinho, mas tudo tranquilo. Então, realmente, igual você está falando, demanda uma coragem diária, porque a gente cai todo dia, que a gente fica com medo, né? E não só, sei lá, igual você está falando, dos nossos parentes no Brasil, dos nossos entes queridos. Aí a gente cai e fala, meu Deus do céu, vou perder essa turma toda. O que eu faço? Me dá força e coragem. Mas aí a gente levanta e fala, não, vamos lá, vamos lá. Se Deus quiser, vai melhorar. Vai ter uma política de vacinação lá que vai vacinar todo mundo. Alguma coisa vai acontecer. E aí a gente vai, levanta e continua de novo, né? Mas Exatamente. é isso. Demanda a gente enfrentar. Mas dá medo sim, é normal, né? O medo é o nosso sentimento mais primitivo, desde os primórdios da civilização do mundo, que nós nos tornamos seres humanos, começamos a andar em duas pernas. É, É o sentimento que nos move a fazer muitas coisas, mas e aí em contrapartida veio a coragem, porque eles sabiam, por exemplo, eles tinham medo de um monte de coisas, né? De animais ferozes que eles sabiam que existiam, das tempestades e tal, mas aí eles começaram, eles têm que vencer, eles tinham que tem que comer, enfrentar. tinham que enfrentar, e assim somos nós, né, nessa nossa. É, Se a gente não enfrentar e não sair lá para fora, sabe? Mas com responsabilidade. exato. Aquele que for contaminado, a gente sabe bem certamente, de acordo com o que nós estudamos no Espiritismo, que aqueles que vão desencarnar, sendo que tomou todas as precauções, e mesmo assim, é porque era o momento e era a forma que eles iriam voltar para o mundo espiritual. Agora, aqueles, isso aqui estou falando sem julgamento, por favor. Eu entendo. Que aquele que não se importou, se expôs os outros e que se contaminou, ele vai assumir, ele vai ter que assumir essa responsabilidade de alguma forma lá, porque É,
ele não fez a parte dele, né? Ele foi É, responsável, ele não se preocupou nem consigo mesmo, nem com o resto, com os outros, né? Então, é um momento de muita reflexão, a gente tem que pensar bastante, porque não é fácil, né? E né, não. a gente sabe que tudo passa, e que agora, nesse momento, nós todos somos postos à prova, e essa prova passa pela nossa reforma íntima. E se nós não pensarmos nisso, é um momento de reflexão mesmo, em que a gente já vem trabalhando há tempos e agora do tipo assim, tocaram todos os sinos, sabe? Do tipo, olha, tá na hora, você está sendo provada e você, quer dizer, isso é uma coisa íntima que cada um tem que refletir, né? Mas assim, olha, isso é sério, isso não é brincadeira, sabe? O que que você vai fazer? Agora está na hora de alguma coisa tem. Se isso não é um acaso, o acaso não preside absolutamente nada, a gente sabe disso, né? E que É, veio e tem uma função. Vem sempre, é como eles dizem, a ciência de já vieram outras, veio essa, e essa ainda nós temos muita sorte, porque a ciência já está num patamar de evolução muito grande. Você vê, morreram milhões de pessoas na gripe espanhola há 100 anos atrás. Agora tem morrido bem menos agora, né? a vacina veio rápido, porque a ciência tem tecnologia para desenvolver, teve, né, para desenvolver uma vacina mais rápida. Parece que demorou 13 anos na última vez para desenvolver uma vacina. Durante esses 13 anos, as pessoas viveram anos terríveis. Então, é nesses momentos de crise que nós realmente vamos mostrar se estamos aprendendo alguma coisa, se estamos crescendo de alguma maneira, e até onde a gente realmente melhorou, está melhorando como seres humanos, sabe? E espíritos em evolução. Então, isso é muito importante a gente pensar. E a nossa reforma íntima realmente tem que estar. A gente tem que estar cada vez mais pensando nisso e trabalhando, né? Aí daí eu pergunto aqui, o que nos faz seguir em frente e o que nos paralisa, né? Então, eu separei algumas coisas aqui, ó, seguir em frente. Eu coloquei assim por ordem que eu achava. Eu acho que cada um vai ter uma ordem diferente, eu não sei. Eu pensei muito, fé e esperança seria a primeira coisa para seguir em frente. Sabe? Se você não tem fé, nem que seja em você mesmo, na ciência, esperança de dias melhores, se você não é uma pessoa esperançosa, é uma pessoa que pensa sempre da melhor maneira no futuro, que as coisas vão estar sempre melhorando, realmente é difícil seguir em frente quando você não tem isso dentro de você, né? Depois, a coragem, né? A força e amor à vida. O amor à vida também é muito importante, porque eu acho que se a gente não tem amor à vida, é por isso que às vezes eu fico pensando assim, quando eu vejo coisas, pessoas se expondo tanto, eu falo assim, parece que essa pessoa não tem o menor amor à vida. Eu não sei nem se é verdade ou não, é a minha percepção de fora, né? E a vontade de crescer, né? A vontade de seguir, de melhorar, vontade de mudar. E perdão, sabe? Perdoar o quê? Perdoar até essas coisas erradas que a gente, na nossa concepção, são erradas, ao invés da gente criar raiva, rancor, é perdoar, sabe? Porque eu sei que esses governantes que estão fazendo aí um monte de bobagem, a gente fica com muita raiva, mas aí vem o nosso lado cristão, né? Que o perdão foi uma das grandes coisas que Jesus nos deixou e que nos ensinou. Que se a gente não perdoar, vai ser difícil continuar, né? Seguir em frente. Depois, o que nos paralisa? Eu acho que o medo traz tristeza. Então, o medo é a primeira coisa que nos que nos move, nos paralisa. Depois, uma palavra que eu acho sempre, Emmanuel até diz, só de se desilude quem um dia se iludiu. A ilusão, quando as pessoas querem acreditar
em contos da carochinha, quando as pessoas querem acreditar em nada que não vem realmente de fontes seguras, científicas, que se iludem. E aí, quando elas caem em si, vem a raiva, né? A raiva e a raiva, e depois criam. É o que está havendo muito em relação às famílias brigando por conta de ideias politizadas por conta da pandemia, né? E aí muitas brigas, e as pessoas ficam com raiva, rancor, sabe? Aí vem o orgulho e a vaidade que estão sempre de braços dados. São duas coisas que estão sempre de braços dados e que também nos paralisam, né? Porque quando a pessoa diz assim, não, eu não acredito nisso e eu vou fazer o que eu bem entendo, tá? Esse orgulho, que você não quer se É. colocar de maneira assim, não, eu pelo menos eu vou ler, eu vou procurar saber para poder. Não, a pessoa não quer nem saber. Eu não, eu acredito em fulano, porque fulano disse que está certo, e aí não vai ver outras fontes, outras informações, outras coisas, e aí para ali e fica naquele orgulho, né? É. Geise, posso fazer um comentário? Só deve. É interessante, né, que eu estou vendo toda a relação que você está fazendo com como nós, seres humanos, reagimos diante de grandes ameaças, né? E é interessante porque aqui acho que todo mundo já assistiu, ouviu falar de Harry Potter, né? E eu gosto muito, né? E é interessante porque na série ele começa a se desenvolver a trama porque o Dark Lord tá voltando, né? E o Harry é o único que viu. E aí o Harry conta para as pessoas e todo mundo começa a falar que não, né? O Ministério da Magia começa a dizer que não, manda um inquisidor lá na escola para impedir eles de falarem sobre isso, né? E é muito interessante, né? Porque a gente realmente age dessa forma, né? Quando a gente nega alguma coisa, existe uma grande parte da sociedade que nega fortemente e age dessa forma, né? Age para impedir ou contra, né? É complicado, é difícil de entender, né? E aí fica. Por isso que a gente fala do perdão, né? Porque fica muito difícil da gente julgar quando a gente completamente não entende, né? Como o Geise falou, a gente tem que ter entender que esses irmãos que ainda estão nessa posição são espíritos ainda atrasados e doentes até. Sim. Então, a gente tem que ter o perdão, igual o Geise está falando, né? É duro e é difícil que você fala o que é que essas criaturas estão querendo e estão fazendo para a humanidade. Mas aí tem que ter o nosso lado espiritual falar mais alto e falar, não, essa criatura é doente, essa criatura é doente. Né? Então, e aí eles estão presos na negação, né? Exato, então são irmãos nossos. São escravos, infelizmente. São irmãos nossos que estão adoentados nesse momento, né? Exatamente. Outro dia eu ouvi uma. Gente, eu ouço tanta palestra que eu já nem sei mais quem falou o quê. É uma nada. Alguém disse assim: a gente está passando por um momento excruciante, difícil, todo mundo. É lógico que tem gente passando por coisas muito piores, porque nós temos um teto na nossa cabeça, nós temos comida na. Nós somos privilegiados e assim mesmo estamos sofrendo. Imagina quem não tem, quem está sem emprego, quem está sem casa, quem perdeu parente. Esses estão passando. Esses estão. Então, vamos colocar nós, mesmo com essas pessoas, nessa mesma posição. Vamos assim, todos estamos sofrendo. Aqueles que estamos sofrendo, nós estamos já colhendo aquilo que de alguma forma nós semeamos. Entendeu? De uma forma ou de outra. É a semeadura. Agora, esses que estão fazendo ainda o mal e são ignorantes, e são difíceis, sabe, e doentes, eles estão plantando. Nós É estamos. uma tristeza ainda,
nós estamos semeando. Então, e a gente sabe que a justiça divina é implacável. Implacável no sentido não de piorar, mas que ela É é a causa e efeito, são leis que regem o universo, que não vão ser, né? Muito interessante a sua associação, Geise. Eu gente nunca que tinha parado para pensar assim, de que eles estão que eles estão semeando agora, né? Realmente. semeando, e foi exatamente, alguém falou exatamente isso, né? Muito interessante. Semeando. Então, eles vão colher, gente. De alguma forma ou de outra, seja aqui, seja daqui a 200 anos. Ai, meu Sabe? Deus, o coração até fica gelado, assim, ó, de pensar na colheita, tadinhos. Então, Oh, é meu orar Deus. por eles. Aí fica mais fácil de perdoar assim, ó. É, A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como fugir, né? Então, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para seguir em frente, gente, é primeiro trabalhar a nossa reforma íntima, que é sempre aquilo que a gente tem que fazer sempre, né? Renovar as nossas concepções, deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona, inclusive as ilusões, sabe? Pôr os pés no chão mesmo, enfrentar a vida como ela é, porque muitas vezes nós somos nós mesmos que criamos as coisas que nos vêm a atingir. E vamos atrás, né? Então, é como diz a Emmanuel, só se desilude quem um dia se iludiu, né? Então, por que tanta gente hoje se preocupa hoje em dia com tantas coisas sem importância? No meio de uma pandemia de proporções gigantescas, como a que enfrentamos, quanto de nós estamos paralisados em pensamentos negativos, em ideações de medo e morte? Quando, enquanto espíritas, nós sabemos que nós estamos no lugar certo e na hora certa. Nós não estamos fora de lugar. E a gente sabe disso. Que o momento pede calma, serenidade, fraternidade. Que se o mundo realmente não se unir em fraternidade agora, vai ficar cada vez mais difícil esse longo período que nós estamos passando, não só de pandemia, mas também de transformação do planeta, de transição planetária, né? Que nós não estamos sozinhos, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo, né? Agora, vai depender da nossa vibração e dos nossos pensamentos, se essas testemunhas serão amorosas, que vão nos ajudar ou nos encorajar, ou testemunhas doentes, depressivas, que podem nos trazer mais medo, insegurança e doenças de vários matizes. E nós, nesse exato momento da nossa humanidade em que vivemos, então, o que nos paralisa e o que nós estamos vendo aí na nossa frente, o que nos faz ir à frente e o que nos paralisa. Isso, gente, é logicamente, eu fiz um apanhado e é muito daquilo que eu consigo ver como espírita, tá? Eu não me considero dona da verdade, mas não me considero, não, não sou. Aí depois vem Jesus novamente e diz: Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente sabe que nessa nossa jornada, na busca por nossa reforma íntima, a fé e a esperança são dois dos instrumentos mais importantes para seguirmos em frente com alegria e coragem. Sem eles, com certeza, nós seremos um barco à deriva. E mesmo que o medo e a descrença nos bata a porta do nosso íntimo, nós temos que lembrar que Deus, nosso Pai amoroso, jamais nos abandona, que jamais estaremos sozinhos. Sejamos gratos por todas as graças que nós recebemos desde o nosso berço e espalhemos amor e esperança por onde passarmos. A doutrina espírita é um manancial imenso de otimismo e coragem, pois através dela nós obtemos tantas respostas da vida e da morte. Coisas que paralisam e amedrontam tantos irmãos, nós compreendemos que tudo começa e termina portas adentro do nosso coração. Então, por isso, meus queridos irmãos, enfrentar a vida com coragem. Essa é a palavra que deve nortear as nossas vidas. Aí depois disso eu peguei mais um slide aqui que Aristóteles disse: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. E Aristóteles
sabia o que ele dizia, né? E por Com fim, certeza. o que a vida quer da gente é coragem. Eu gosto muito dessa pequena passagem do Guimarães Rosa que diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda. Então, essa é a mensagem que eu trouxe e é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, gente.